Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai Santo nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Marcelo Aranda. Paz e bem para todos que nos escutam neste momento. Guilhermina. Que bom estar de novo juntos. E Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E hoje vamos estudar o tópico número 111 de O Livro dos Espíritos. Eu vou pedir a Guilhermina para que leia o texto todo, tá? Vai praticamente uma folha até a outra, né? Tá bom? E depois, seja o que Deus quiser, o debate estará aberto. Bom, 111, segunda classe, Espíritos Superiores. Reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que os procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la, mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e, então, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Quem começa? Eu tô doido para começar. Então, manda ver. Astênio, é contigo. Então vai. Então vamos lá. A primeira coisa que eu observei, né, quando Kardec ele divide a segunda ordem dos espíritos bons em 4 classes, né? Então já começa a quinta classe, quarta classe, terceira classe, segunda classe. E nós estamos vendo hoje a segunda classe, que são os espíritos superiores. E ele começa esclarecendo que para ser espírito superior é preciso que o espírito reúna em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Então, se a quarta classe são espíritos benevolentes, se a quinta classe são espíritos benevolentes, se a quarta classe são espíritos de ciência, se a terceira classe são espíritos de sabedoria, os espíritos superiores reúnem em si e incorporam em si as classes anteriores, para a gente ver a questão do progresso, né? Ele teve que necessariamente passar pela experiência de espírito benévolo, né, que não tinha muita ciência, mas tinha bondade, e daí por diante, né? Depois desenvolveu-se na ciência, acabou sendo um espírito de sabedoria, aí então estava preparado para ser um espírito superior, né? Mas além do Kardec dizer que eles reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade, tem um aspecto que ele, inclusive no Livro dos Médiuns, valoriza muito, a questão da linguagem dos espíritos superiores, né? Como é que nós vamos identificar se um espírito é superior ou não? Identificamos pela linguagem. Então, sua linguagem que só transpira benevolência. Então, eles não caem em
contradição, né? Não vai ver irritabilidade, porque não pode haver benevolência e irritação ao mesmo tempo, né? E isso aí, obviamente, quando a gente examina a questão dos espíritos, a gente está examinando também a questão dos homens, já que os homens são espíritos encarnados. E nós trazemos para a vida física as nossas características de espíritos eternos, né? Então ele fala assim, sua linguagem que só transpira benevolência, então isso vale para a gente também, né? É constantemente digna. Não tem de vez em quando mistura com umas pérolas, né? Desnecessárias, injustificáveis e daí por diante, né? Então é constantemente por exemplo, digna. Fica falando mal da garrafinha da Isso, companheira. Não, Eu não falo nada, eu só observo. Mas o público não sabe que garrafinha é essa. É uma piada interna. O marido, quando conheceu no vestibular. Então vamos lá. Então sua linguagem que só transpira benevolência é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Isso é lindo, né? É lindo. Principalmente se a gente considerar que isso se aplica também a nós, os homens. Exato. Né? Agora eu sei que o Marcelo também está doido para falar. Vai lá, Marcelo. Não, pode continuar, estou aguardando. Porque a gente vê bem aqui aquela famosa metáfora da escada de Jacó, né? De a gente estar subindo um degrau, que não existe uma regra. É sempre a ciência primeiro, depois então vem a sabedoria. Não, cada espírito exatamente. tem uma Escolhe jornada. o caminho, né? Que é própria. Sim, Vai sim. das escolhas, das oportunidades, porque as reencarnações vão contribuir para que a gente vivencie experiências para adquirir esses sentimentos, essa ética, essa moral, né? Essa sabedoria, essa ciência. Então, ora a gente reencarna para estudar mais, ora a gente reencarna para praticar mais, ora a gente reencarna para os dois, e assim a gente vai num processo crescente, levando, né, constituindo, modificando nossa linguagem, né? Que a gente estava brincando ainda há pouco, né? Nossos ouvintes vão pensar assim, caramba, então, a minha linguagem tem que ser de benevolência, então imagina, aquele que às vezes fala um palavrão sem querer, né? Então é um processo. Se é que fala por sem querer. Se é que fala por sem querer. Eu estou aqui sendo caridoso, chamando a atenção a isso. Por quê? Porque a linguagem está associada a isso. Eu vi que o Kardec é bem, e os espíritos... Você né? sabe de uma coisa, essa questão aí, eu estava me lembrando de duas pessoas que eu conheci na minha vida. Uma era realmente, ela tinha um linguajar bastante contundente, pelo menos assim, as palavras que eu utilizava. Mas até o palavrão na boca dessa criatura era doce. Sério, porque ela sempre foi uma pessoa que adorava a criança, adorava a família, se doava. Guilhermina conheceu muito bem. Se doava mesmo a todo mundo. Mas era uma pessoa que tinha uma certa rudeza de comportamento. Mas era tanto é que ela falava assim para os netos: olha, vovó fala essas palavras, não admito que vocês repitam. E pior que as crianças não repetiam. Era de uma bondade, era de uma bondade. Ela desencarnou. Mas continua. Não continua. Continua só por Né? Já em contrapartida, uma outra pessoa que eu conheci, inclusive parece até uma piada, porque uma vez, numa palestra, o Zé Raul Teixeira falou a respeito desse tipo de comportamento. Vem cá, filhinho. Olha o tom de voz. Vem cá, meu querido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Parece que a pessoa, essas palavras com esse tom, parece que raios que lança contra a criança já vem assim, ó, em guarda. Ai, meu Deus. Lá vem pancada, lá vem bronca, lá vem, sabe? Esses exemplos materializam justamente isso. Cada um desses espíritos estão numa classe. Uns mais com a bondade estão lá na 5ª classe, fortalecendo esse campo. Outros mais com a ciência. Aí estão lá na 4ª classe, fortalecendo esse campo. Mas tem que passar por todas,
para chegar nessa aqui que os espíritos superiores. Exatamente. E depois de viver muito tempo como espírito superior, vem o grande desafio ainda de ser espírito puro, que a gente vai ver numa oportunidade. Não dá spoiler. Não dá spoiler. Quem está nos ouvindo. Semana que vem tem mais. E é interessante, só pegar uma carona aqui, falando sobre isso, sobre linguagem. Só transpira benevolência, constantemente elevada e muitas vezes sublime. A superioridade os torna mais aptos do que os outros, porque já passaram pelas outras categorias, sim, já superaram os obstáculos das outras categorias e com isso foram alcançando os benefícios necessários para nos dar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo. Interessante que o objetivo nesse ponto aqui é que esses espíritos passaram por todas essas etapas para que possam estar aptos para transmitir-nos as informações e as orientações que pretendem que nós também alcancemos essas etapas. Sim, um espírito apenas benévolo, ele não está preparado para revelar grandes coisas do mundo espiritual. Exatamente. Como aquele que não compreende a eficácia da bondade e daí por diante, também é incompleto. Exato. É preciso que seja um espírito... Aliás, não é preciso que seja um espírito superior. Né? Eu acho mais interessante é Kardec nos ensinando como é que nós identificamos se um espírito é superior ou não. Eu acho que o objetivo é esse. Identificar para poder, ao ouvir, entender e extrair do conteúdo aquilo que nos é benéfico. Sim. O Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 3, né, ele vai comentar sobre essa questão. Aí ele fala de uma forma muito interessante, que para esses espíritos falta-lhes somente um degrau para chegar à perfeição. Né? Que interessante a gente pensar. É a história do degrau. O degrau que está chegando. E ele comenta que raramente eles reencarnam. Aí a gente poderia dar o exemplo de Bezerra de Menezes. Exatamente. Por quê? Porque eles já alcançaram um conhecimento, né? Ele vai explicar aqui. Ele entende a vida de forma mais ampla. Outra ação, eles nunca falham, né? Miramês que conta pra gente aqui, eles nunca falham nas suas missões. A reencarnação de Bezerra, se você olhar, caramba, ele foi político, ele foi diretor das ferrovias, e aí você pega os documentos, né? Esse comportamento, a ética, a bondade, a moral, ele deu o anel. São tantas histórias que a gente poderia pegar literalmente cada classe aqui, a gente veria claramente ali pontos que Bezerra desenvolveu nessa última reencarnação. Né? Então, eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo, procurar conhecer um pouco mais sobre a vida de Bezerra e falar assim, caramba, então ele foi político, mas foi super ético, honesto, né? E quando em algum momento falou, não, agora não dá mais para isso, se afastou, né? Teve essa hombridade, disse, não, agora é um outro momento da minha vida. No campo da saúde, no campo da socorro, no campo do estudo, né? Estudava a doutrina, né? Tem vários relatos das reuniões, né? Públicas e as reuniões espirituais que ele participava. Então isso é fantástico, esse exemplo. E muito fantástico também, em se referindo a Bezerra de Menezes, é que não foi liberado do sofrimento de jeito nenhum, né? Não. Sofreu como poucos homens sofrem na Terra. Imagina ter um filho com problemas. Nossa Senhora, né? Não foi poupado de jeito nenhum. Mas mesmo assim não negava, né, as suas convicções. Né? Aliás, ele era o exemplo. Isso. Eu queria também fazer um comentário aqui. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Tudo bem, pedem socorro, mas se você tiver ouvidos de ouvir, é a questão de que ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Isso. Exato. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo que fala assim, nos dons do Cristo, né? Porque o Cristo também serviria como um exemplo e nosso modelo e guia segundo né, os espíritos. E aí ele chama atenção para o quê? Para a questão de observa a tua boa parte. Né? Olha que interessante que o Emmanuel chama atenção para a nossa boa parte desse processo. Senão o nosso ouvinte pode achar assim, o Bezerra fez, o fulano Gandhi fez. Mas eles são Teresa, eles são eles. E eu? Não, cada um tem a sua boa parte. Né? E lembras que podes ditá-las ao infinito. Quer dizer, a gente pode caminhar ao infinito. E ele reforça, vale-te do esforço do autoaperfeiçoamento a cada dia. Então, esse é o objetivo.
A gente olhar, o nosso ouvinte, quando vê essas classes, pensa que sim, que é como se você tivesse o objetivo maior, chegar a ser um espírito superior. E quais são as suas metas? Isso. As metas para 2023, 2024, 2025, 2030. Para que você quer? Para eternamente. Eu quero aumentar mais o meu conhecimento na bondade, eu quero aumentar mais o meu conhecimento da ciência espiritual, saber sobre a vida maior, sobre a mediunidade. Eu quero aumentar as leis morais, a minha ética, quero ser mais ético, respeitar mais todas as formas de vida, todos os tipos de diferentes de manifestações intelectuais, morais. O que eu quero? Então, ele chama atenção para a gente aqui, para estar atento a esse detalhe. Eu estou lembrando, né, a Ivone Pereira, ela, numa das obras dela, não me lembro exatamente qual agora, mas ela informa que o Vitor Hugo estaria reencarnando agora no início desse milênio, né? E ela diz que ele não vinha dessa vez com o propósito de se dedicar à literatura, né? Não faria fama novamente, né? Porque no currículo espiritual dele estava faltando experiência no campo da bondade, né? No campo da caridade. Então ele seria espírita agora nessa nova encarnação, e deve estar por aí já, seria médium, porque através da mediunidade, ele necessariamente, a mediunidade gratuita, né? Ele necessariamente trabalharia apenas com o bem, né? O que é o que estava faltando ainda no currículo dele, para se tornar o espírito superior. E com certeza anonimamente. E com certeza anonimamente. Como o Chico trabalhava, né, silenciosamente. Na verdade, espíritos dessa envergadura, eles têm uma bagagem tão grande que a gente não tem condição de imaginar o que eles são capazes de fazer. Se a gente parar e raciocinar bem, eles têm uma grandeza. Há quem diga, inclusive, um estudo a respeito dos mundos, né? Expiações e provas, regeneradores, felizes, tal. Eu me lembro que eu li uma vez um texto em que o autor espiritual dizia assim: em determinados locais não existe só a comunicação dos 5 sentidos. Os pensamentos e os sentimentos são captados. Então, um simples pensamento malévolo já faz uma diferença e é considerado praticamente um crime dentro de um planeta dessa envergadura. Já estão numa etapa. Exatamente. E aí a pessoa que comete esse pensamento, que está começando a viver nesse planeta, ele entra dentro de um processo de correção, de informação, ou seja, de reagregação de valores para que ele possa se adaptar àquela realidade. Um pensamento malévolo, só você pensar ou omitir-se no bem, já faz diferença para um espírito dessa envergadura. Para nós é quase que inimaginável isso. E aí existe uma coisa fundamental para a gente parar e refletir. 2 programas atrás, falou-se a respeito da necessidade de a gente fazer o bem, nem que fosse por obrigação. Para começar o processo, a gente começa fazendo por obrigação. Depois a gente já começa a trabalhar com hábito. Depois evolui para uma fase de prazer e acaba se tornando uma necessidade. É assim que a gente vai chegar lá. É assim que os espíritos chegaram a essa condição. A natureza não dá saltos. A nossa vinheta, por favor. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Então, quem dá sequência do debate? Posso? Vamos lá. Então, tem um item aqui que eu queria chamar a atenção para os nossos ouvintes e para a gente também, que ele vai falar que esse tipo de espíritos, né, espíritos, né, superiores, eles são bastante desprendidos dos laços terrenos para compreendê-la, né? Então, acho que é interessante isso, porque o Kardec batia muito nessa tecla em várias obras, falando sobre a questão do materialismo. Isso. Então, é importante nossos ouvintes também pensarem nisso. Então, e aí o próprio Emmanuel, nesse livro, né, Fonte Viva, vai chamar a atenção, nesse capítulo chamado Os Dons do Cristo, dessa
dessa disputa entre a animalidade versus a espiritualidade. Então, é importante a gente cada vez mais fazer um exercício de também nos desprendermos das coisas materiais. Né? Não só dos bens materiais, sim. mas de todo esse materialismo. É como, né, como dizia Paulo, né, viver na Terra, mas não ser da Terra. Né? A gente está na Terra encarnado, mas a gente está sempre com um pensamento no mais alto, no nosso verdadeiro lar, né? Que aqui a Terra é uma passagem. E a gente não fica preso às coisas da Terra, né? A roupa, carro, essas posses. Ou que até elas também são... a própria questão da materialidade dos sentimentos. Sim. Também. Meu pai, meu irmão, meu filho, sabe? Minha mulher. Só aproveitando aí o gancho do perfeito. Marcelo, né, que ele destaca esse aspecto, né, que esses espíritos, os espíritos superiores, comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreender a verdade, né, para compreendê-la. Então, a gente verifica que, obviamente, que homens vaidosos, né, que querem projetar os seus nomes nas redes sociais e daí por diante, eles não podem ser assistidos ou não devem ser assistidos por espíritos superiores, né, que buscam exatamente aqueles que querem servir sem qualquer outra intenção, né, porque basta você querer projeção e se você já conseguiu projeção, você já está pago, né? Já está recompensado. Eu queria só também aproveitar, no livro dos médiuns, no item 264, e o Kardec coloca também o mesmo aspecto na Revista Espírita de abril de 1859 e na de fevereiro de 1860, em que ele diz o seguinte: entre os que já atingiram, ele está se referindo aos espíritos superiores, tá? Entre os que já atingiram certo grau de desenvolvimento, uns velam pela realização dos desígnios de Deus nos grandes destinos do universo, dirigem a marcha dos acontecimentos e concorrem ao progresso de cada mundo. Outros tomam os indivíduos sob sua proteção, constituindo-se em seus gênios tutelares. Alguns encarnam em mundos inferiores para neles realizar missões de progresso pelos conselhos, etc. Né? Tem sempre uma bela aparência e serenidade. Seus ensinos estão sempre em sintonia com o Evangelho. Então, quem hoje na Terra a gente vê uma turma aí envergonhada do Evangelho, né, porque para você ser intelectual você não pode, né, ao mesmo tempo ser moral, né? Então, pregam o amor, a união, a caridade. Sua linguagem é harmoniosa, nobre, séria, benevolente e sublime. Né? Então, Kardec desenvolve o que já está no Livro dos Espíritos, ele desenvolve mais no Livro dos Médiuns e na Revista Espírita. Né? Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui o perfil dos espíritos superiores, né, para verificar até que ponto a gente está com algumas dessas características ou longe dessas características. Ainda dentro desse texto, mas eles se aproximam, né, procuram de boa fé a verdade, parará, mas os que se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Está dentro daquilo. O foco. Hoje nós vivemos num momento em que a efemeridade da coisa, você tem, digamos assim, luzes em cima de você por minutos e a internet está aí para isso e tudo mais. Você é estimulado a ser tchan. Mesmo que esse tchan não seja exatamente aquilo que você gostaria, mas você é estimulado para isso. Sim. E aí ele coloca exatamente disso. Desviados da prática do bem pela influência da matéria. O que está nos influenciando cada vez mais? Porque nós, cada vez mais, temos a responsabilidade, quando eu digo nós, é cada um, espírito encarnado. A gente recebe aquilo que a gente precisa para a nossa evolução espiritual. Inclusive as dificuldades, inclusive os obstáculos, inclusive os desafios. E se a gente, cada vez mais que a gente compreenda isso e consiga, de uma maneira equilibrada, ou mesmo não equilibrada, mas procura socorro, procura superar o desafio, por menor que seja o desafio, mas são desafios, a gente está caminhando. É o degrau. É a história do degrau. Que a gente vai a cada dia. Isso é um grande desafio. É muito interessante chamar a atenção disso, que a gente vai ver, resgatando a questão do hábito, e o Kardec foi muito preocupado nisso, na questão da educação, né, espiritual, da gente mudar hábitos e tal. E aí,
Hoje, no momento, muitos parecem que trocaram as espadas e as carabinas de outras reencarnações pela palavra. Sim. Tanto que tem espíritos que dizem que a palavra é como uma flecha que é lançada, Sim. que depois que sai de tua boca, Você não toma não conta tem como mais, você não controlar sabe mais. como controlar. E aí a gente busca nesses ensinamentos pensar o quê? Que muitas vezes, ou na maioria das vezes, vale a pena o quê? Você não ter razão, mas você ser feliz. Porque aí nesse processo de ter razão, de você querer ter razão, é melhor ficar com a ideia de Kardec. Tudo é ponto de vista. Então, se o nosso irmão tem um outro ponto de vista, você coloca o seu. Se ele discorda, você então deixa, porque a sementinha está lá. Exato. Um dia ela vai brotar. Se não brotou ainda, é porque ainda aquele irmão precisa caminhar mais por estradas talvez um pouquinho mais pedregosas e tal. Eu e de processo acrescentaria, evolutivo. antes que entenda, eu acrescentaria o significado da palavra diálogo. O diálogo pressupõe eu exprimo o que eu penso, você ouve e você tem a mesma capacidade de discordar ou não de mim dentro do mesmo nível da conversa. Está sendo muito perigoso isso, porque o que eu penso, o que eu falo tem que ser o que tem que ser. Não importa o que você fala, não importa o que você responde. Muitas das vezes você nem tem condição de falar, de responder. Então, exercitarmos o diálogo. É exatamente isso. Jesus, quando dialogava, ele às vezes nem falava. Sim, Só olhava. sim, Ou Só olhava e perguntava. exato. Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos em seu capítulo 17, Sede Perfeitos. E nós já estudamos a parte em que Kardec nos analisa e nos esclarece bem o que quis Jesus dizer com essa expressão, sede perfeitos. E também estudamos a respeito do homem de bem, que é o objetivo deste processo, né? Sermos perfeitos é nos tornar pessoas de bem, homens de bem, espíritos de bem. Esse processo leva um tempo indefinido, mas nós temos que um dia começar a pensar nisso, para agirmos com mais objetividade, né? Porque eventualmente nós até estejamos agindo assim já, mas sem aquela, vamos dizer assim, conotação didática específica. Eu tenho que me tornar um homem de bem, vou fazer todo o possível para me tornar um homem de bem, ou seja, vou me esforçar para me tornar um homem de bem, e não deixar acontecer por acontecer, porque nós sabemos que ao alcançarmos o objetivo, estaremos alcançando uma felicidade realmente
muito maior do que aquela que eventualmente nós experimentamos hoje em dia. Agora, neste estudo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre os bons espíritas, porque o homem de bem não depende, para ser homem de bem, ser espírita ou ter qualquer religião, ou ter até alguma religião ou não. Não depende disso. Todos somos criaturas de Deus e temos totais condições de alcançar esse objetivo, tornarmos-nos homens de bem. Agora, como nós somos espíritas, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo codificador da doutrina espírita, pressupõe-se que é de nosso interesse também, para nos tornarmos homens de bem, tornarmos-nos concomitantemente, ou talvez até antes, bons espíritas, porque isso vai nos facilitar a chegada a esse objetivo. Não que seja o único caminho para nos tornar homens de bem, sermos espíritos, mas é um dos caminhos. E o caminho que nós escolhemos. Achamos que é mais confortável para nós, é mais compreensível, nós temos condições de interpretar bem, usar nossa razão, nossa inteligência, nossos sentimentos bons, usando com isso os ensinamentos da doutrina espírita. Nós vamos nos facilitar o trabalho. Pode ser que se a gente escolhesse um outro caminho, chegássemos lá, mas talvez fosse mais demorado, mais complicado. Eu sei, mas é questão de escolha nossa, não quer dizer que não haja outros meios. Mas nós escolhemos esse, então Kardec vai falar para nós que escolhemos esse meio, sermos espíritos. Então, o nosso tema de hoje é o item 4, os bons espíritas. O que nós podemos, vamos dizer assim, cunhar com essa expressão, bom espírita? O que é um bom espírita? Se nós somos espíritas, queremos ser bons espíritas, não espíritas mais ou menos, maus espíritos, não. Queremos ser bons espíritos. Então, o que nos traz aqui Allan Kardec? Diz ele assim: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados expostos no item anterior, ou seja, no homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. Então, aqui só nesta frase, nesta sentença, há diversos pontos aqui para serem analisados. Porque ele diz assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos. Os resultados acima expostos, ele está se referindo ao item anterior, o item 3, que é o homem de bem. Então, vamos inverter a frase. O Espiritismo conduz forçosamente aos resultados que nós queremos alcançar, ou seja, sermos homens de bem. O Espiritismo nos conduz a isso se for bem compreendido, ou melhor, bem sentido. Então, não é simplesmente eu dizer, eu sou espírita. Eu tenho que compreender o que é o espiritismo, o que é ser espírita. E mais além, ele diz que não é suficiente compreender bem o espiritismo. É preciso, sobretudo, sentir bem o espiritismo. Sentir. Que uma coisa é você compreender, outra coisa é você sentir algo. Eu costumo dizer que para nós entendermos todo o ensinamento do Cristo, trazido até, no nosso caso, pela doutrina espírita, a parte de compreender não é muito difícil. Nós somos pessoas inteligentes e entendemos muito bem nosso cérebro, nossa razão, tudo facilita para que nós entendamos, compreendamos o que é a proposta do Cristo, o que é o Espiritismo. Agora, daí, do nosso cérebro até o nosso coração, que é sentir a proposta de Jesus e sentir as explicações
do Espiritismo é uma distância muito grande. Que uma coisa é a gente entender, compreender o que deve ser feito. A tarefa é esta, nós temos que nos comportar desta forma que é o melhor. Sim, claro, perfeito, entendi. Agora vou pôr em prática. Não consigo. Não consigo porque nós não estamos maduros ainda o suficiente. A primeira coisa para você se tornar em alguma coisa é você entender o assunto. Agora, daí a você tornar-se realmente bom naquilo que você quer, demora. Não é fácil, isso em qualquer assunto. Se eu pego uma receita de fazer algum prato, eu leio aquilo, entendo perfeitamente, tenho ciência daquilo. Daí agora eu fazer e sair certinho vai demorar, porque às vezes vai sair errado a primeira, a segunda vez, até eu entender, pegar os macetes, que eu entendi tudo, mas pôr em prática é diferente. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Espiritismo bem compreendido, sobretudo bem sentido. Se não sentir, nós estamos só na metade do caminho. Ele diz, esse sentimento, essa compreensão, caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Aquilo que eu estou dizendo. Compreender a doutrina do Cristo e compreender o Espiritismo é mais ou menos a mesma coisa, que o Espiritismo está tentando nos explicar a doutrina do Cristo. Então, como diz aqui, o verdadeiro espírita se caracteriza como o verdadeiro cristão, pois ambos são a mesma coisa. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova. Ou seja, o Espiritismo não trouxe nenhum novo preceito moral. Só utiliza os ensinos de preceitos morais que já existem. Apenas facilita aos homens a compreensão e a prática moral da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Ou seja, o Espiritismo apenas nos facilita a nós, homens, a compreensão e a prática da moral proposta pelo Cristo. O Cristo trouxe uma moral para nós. E às vezes nós temos dificuldade de entender, compreender, muito mais difícil ainda pôr em prática, mas a parte da compreensão já é difícil para nós. Então o Espiritismo vem nos facilitar esta compreensão, esmiuçando, explicando, esclarecendo a moral que o Cristo trouxe, que não é nenhuma moral inusitada, nenhuma coisa de outro planeta, é uma coisa normal que ele está trazendo. Nós é que temos dificuldade de compreender e pôr em prática. O Espiritismo vai fazer com que a gente compreenda. E isso vai fazer facultando a nós, com esse entendimento, uma fé inabalável e esclarecida. Ou seja, à medida que eu vou me esclarecendo a respeito desta moral do Cristo, eu vou vai me facilitando projetar em mim uma fé inabalável, uma fé muito forte. E esclarecida, que é uma fé com bases sólidas, com base no esclarecimento, não é só no que tem que seguir isso aqui porque mandaram, porque está escrito, porque fulano falou, não, é porque eu entendi, compreendi. Por isso que diz, o Espiritismo bem compreendido, o cristianismo bem compreendido. No momento que eu compreendo, eu não tenho mais dúvida sobre aquilo torna-se inabalável, vai ser difícil me convencer do contrário. Isso ajuda aqueles que eventualmente duvidam de alguma coisa ou que vacilam na hora de pôr em prática. Porque aquela fé inabalável dá solidez para que você tome suas decisões e de forma correta. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não compreendem as suas consequências nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Então, ele está dizendo aqui, aqueles que acreditam na fenomenologia que o Espiritismo mostra, não entendem as consequências morais dessa compreensão, e nem seu alcance moral. Ou se compreendem o alcance moral que traz essa fenomenologia, não aplicam a si mesmos. Nós, às vezes, entendemos tudo aquilo que o Espiritismo explica, propõe, entendemos até que isso tem alcance moral, mas temos dificuldade muito grande de pôr em prática. A que se deve isso? Alguma falta de clareza na doutrina? Será que eu não consigo pôr em prática porque a doutrina não foi clara o suficiente?
Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Ou seja, aqui não tem nenhuma alegoria, nada disso, nenhuma figuração, a coisa é direta. A clareza é da sua própria essência, o seu espiritismo é claro por natureza, e é isso que constitui sua força, que vai direto à inteligência. É claro o espiritismo. Ele não fica com prosopopeias ou alegorias. Não existe isso. E vem direto ao ponto, nos esclarece, vai lá na nossa inteligência e mostra, a gente então entende. Depois que entende é difícil, vamos dizer assim, desentender. É muito difícil. Nada tem de misterioso, ou seja, a doutrina espírita nem a doutrina cristã, elas não têm nada de misterioso. E seus iniciados, ou seja, as pessoas que decidem estudá-las, não se acham de posse de nenhum segredo oculto à pessoa comum, ao vulgo. Claro, tudo aquilo que vocês aprendemos com o espiritismo, não é nada de misterioso, não é nenhum segredo, nem nenhuma posse de algo cabalístico, não é nada disso. Que a pessoa comum, o vulgo, a pessoa simples não possa alcançar. Está ao alcance de todos. Todos, independente do seu grau de literalidade. Não importa, todos têm capacidade de entender o que o Espiritismo explica. Será então preciso para compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Será que para entender o Espiritismo, entender o cristianismo, precisa de uma inteligência fora do comum? Não, porque se vê em homens de notória capacidade que não a compreendem. Mas tem gente super inteligente, super letrada que não entende. Ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, mal saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Isso resulta de que a parte, por assim dizer, material da ciência requer somente os olhos que observem, os que os olhos observam, enquanto a parte essencial existe um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade ou do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Traduzindo o que ele está dizendo aqui. Por que as pessoas mais simples conseguem entender as questões mais delicadas que o Espiritismo esclarece e alguns muito inteligentes, muito sábios não entendem? Como diz aqui, por quê? Isso resulta do que a parte, quer dizer, a parte material da ciência requer somente olhos que observem. A ciência material depende só das suas observações, que seus olhos estão vendo. Você é um bom observador, você vai entender o que a ciência está propondo. Agora, a parte essencial, que é a parte moral, exige um certo grau de sensibilidade, que não depende do seu conhecimento acadêmico, vai entender. É a sua sensibilidade. E que pode se chamar isso de maturidade do senso moral. Ou seja, a pessoa está com senso moral amadurecido. Aí ela consegue entender as nuances morais trazidas pela doutrina. Além da parte material, aprende a parte moral, porque isso depende da sua maturidade. Maturidade que não depende da idade da pessoa, nem do seu grau de instrução. Essa maturidade moral não depende de se a pessoa é jovem ou velha, ou se ela é muito letrada, estudada ou não. Não depende disso, porque ela é inerente ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Ou seja, o espírito encarnado tem o seu desenvolvimento moral trazido de outras eras. E à medida que esse desenvolvimento moral está adiantado, ele tem mais facilidade de entender os conceitos do Cristo explicados pela doutrina espírita. Quando ele não tem esse desenvolvimento moral de outras vidas para cá, não aproveitou a vida para se desenvolver moralmente, ele tem dificuldade de aceitar. Tem dificuldade. Porque são coisas que vão mexer com aquilo que ele está habituado. Né? O hábito do cachimbo faz a boca torta, não é o que se diz? Já está com a boca torta, com o cachimbo ali. Então é difícil agora parar de fumar cachimbo e a boca acertar. Agora, aquele que já vem há várias encarnações sem fumar cachimbo, está com a boca mais ou menos certinha, agora não tem dificuldade de entender. Porque já vem de outras eras.
Esse é o ponto. Então, nesta vida, você pode ser jovem ou velho, ter estudado ou não, que você não vai ter dificuldade de entender. Que é amar o próximo como a si mesmo. Você não vai ter dificuldade. Agora, aquele que nunca pensou no próximo, só andou fazendo mal ao próximo, vai ter dificuldades terríveis hoje de aceitar que tem que amar o próximo. Ele pode ser o supra-sumo da inteligência, pode ser o jeito velho, experiente na vida, que vai ter dificuldade. É isso que Kardec está dizendo, depende da maturidade moral. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Então, o que eu estou dizendo, ele está acostumado com as coisas da matéria, há várias encarnações, se satisfazendo com aquilo. Então, de repente, recebe uma informação de que tem que abdicar daquilo, se dedicar ao espírito, se dedicar à moral nova, tem dificuldade. É uma coisa normal. E nós temos que ter condescendência com essas pessoas, ter paciência com eles. Não adianta a gente achar que eles vão, de uma hora para outra, mudar. Não vão. Tem que ter paciência. E se são nossos filhos, vêm para ser nossos filhos, para que nós ajamos com paciência, ensinando, para que eles mudem o seu comportamento. É a mesma paciência que o Cristo está tendo conosco, desde sempre. Ele não chegou aqui querendo que todo mundo mudasse do dia para a noite, de uma hora para outra. Ele sabe que é impossível isso. Ele deixou o recado, a sua proposta, a doutrina, e está esperando que a gente, pouco a pouco, vá assimilando e vá mudando. Não está obrigando ninguém, nem punindo ninguém. Ele está tendo paciência com todos os nossos erros. Graças a ele, nós já chegamos nesta vida atual com a possibilidade de ter acesso à doutrina espírita, que nos facilita esse entendimento, coisa que não houve antes. Nós estamos aprendendo de forma torta, de forma cheia de figuras e outras coisas, alegorias, e só tornou para nós mais difícil ou até de inacreditável as coisas, porque eram coisas impossíveis, mirabolantes. Entende? Então a gente se afastou. Agora nós estamos tentando voltar. E temos que agradecer a doutrina espírita por isso. E ela tem pouco mais de 160 anos só. E agora, possivelmente, é a primeira vez que nós estamos tendo contato com ela. Então temos que agradecer a oportunidade e usufruir disso, pôr em prática e ajudar aqueles que estão com certa dificuldade de compreender. Aí sim, eles têm um senso moral bom, pronto para aceitar, mas tem dificuldade de compreender essa parte, talvez, material da ciência espírita. Tem uma certa dificuldade dos detalhes. Para isso aqui, a própria rádio faz o trabalho que nós fazemos aqui. Vários programas esclarecendo, explicando, tirando dúvidas, das mais simples às mais complexas. Nós nos propusemos a agir assim com todos. Agora, esse tema dos bons espíritas é longo, suscita debates, né? Então eu vou continuar a tratar dele no próximo programa. Agora nós vamos ficando por aqui, mas no próximo programa nós vamos continuar aqui esse finalzinho para nós nos tornarmos bem esclarecidos, bem compreendidos a respeito da função do bom espírita. E se conseguirmos, sentirmos também como deve ser um bom espírita. Até lá então, muito boa noite e muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser,
a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.